Amados, na comunhão da inspiração da palavra de Deus colocou uma parte em meu coração e desejo passar para os irmãos. Túlio do tempo da congregação. Um ponto de reflexão: quem orava entre 1985 e 1995? Mudam-se os tempos, os governos e até a consciência coletiva. E às vezes nos deixamos levar pelos novos tempos e nos modernizamos. Falo aqui não da tecnologia essencial que necessitamos no nosso dia a dia, mas das coisas que amortecem e matam a consciência. Mas uma coisa permanece, é a prova de tempo. É imutável, que são as lembranças que Deus colocou em nossos corações. Alguém orou na casa da irmã Exaltina, na freguesia do Ó, na época da Assembleia, quando se reuniam irmãos da Europa e oravam, homens e mulheres consagrados a Deus. Até altas horas da madrugada, alguém viu pessoalmente o Silas testemunhando, o Cabo Borges testemunhando, o Fernando de Bauru testemunhando, o Elmo cabeleireiro do Orlando, da região da freguesia do Ó, da Marinete que profetizava tocando violão, da casa do Washington e da Kelly, onde os irmãos iam orar depois dos cultos gloriosos na Vila Ré. Alguém mais antigo de caminho teve a oportunidade que eu não tive de congregar em Sarapuí dos Antunes, quando o irmão Ezequiel ainda atendia os cultos. Alguém congregou com o Edson do Morro do Índio em Santo Amaro, ou teve a oportunidade de congregar com o Fernando da Vila Remo, quando aquele lugar era o céu aberto. Alguém conheceu o Valtinho, que era companheiro do Edson do Morro do Índio e foi caseiro do Jardim São Bernardo? Quem orou no funeral da sua mãe e Deus ressuscitou ela no meio do funeral? Alguém ouviu falar da irmã Maria Antônia de Votorantim, que tinha o esôfago fechado e não podia se alimentar ou tomar água e vivia pela fé? Alguém ouviu falar do irmão Francisco da Vila Remo, que Deus ressuscitou dentro do necrotério? A enfermeira desmaiou, um paralítico levantou da cadeira de rodas e saiu correndo, chamaram o médico e ele veio e falou: seu Francisco, o que está acontecendo? O senhor está morto. E o irmão respondeu: morto está você no seu pecado. Quem lembra do Getúlio de Araraquara? Tinha mais de 5 atestados de óbito. Em uma das vezes que tiraram a liberdade dele, o demônio pegou alguém dentro da igreja e ninguém conseguia expulsar. O irmão Getúlio estava sentado lá atrás e sentado mesmo falou: demônio! E o espírito parou de manifestar na mesma hora, sendo que ninguém conseguia segurá-lo. E o irmão Getúlio, tomado de Deus, sem levantar, pular ou gritar, simplesmente falou: vá embora. O espírito saiu e os mesmos irmãos que haviam acabado de tirar a liberdade do irmão Getúlio devolveram a liberdade na mesma hora. Alguém orou com a irmã Iracema de Jundiaí, ou congregou com o irmão Gilberto do Belforrim, em Perus, que lá de cima do púlpito conversava em línguas com os irmãos que estavam lá embaixo. Alguém conheceu Abner, negrão de Deus, que saiu de uma reunião de jovens de manhã no Espírito Santo e saindo da igreja de Deus mandou ele atravessar o morro e ir para a praia a pé. Ele chegou na praia, muito calor, cheio de banhista, parou a praia inteira para rir, porque ele foi indo para a água de terno e gravata e com a pasta na Bíblia debaixo do braço, entrou na água e falou: e agora, Senhor? E uma voz disse para ele: entra na água e pula 3 ondas. Ele pulou 2 ondas e quando ele foi pular a terceira, perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça dentro da água, saiu todo molhado, todo mundo rindo. Aí ele parou na frente de 3 mulheres, estavam sentados na esteira e falou: agora dá para vocês voltarem para a igreja? E uma delas respondeu: agora dá sim para voltarmos para a igreja, porque eu sou organista, ela é auxiliar e a outra é examinadora, estamos as 3 paradas.
E eu falei para elas e combinamos que só voltaria para a igreja se Deus mandasse um crente de terno e gravata entrar dentro da praia, mergulhar e depois viesse falar conosco. Aí saiu o irmão andando e as 3 atrás enrolado em sua toalha. Fala a verdade, é o poder de Deus. Que saudade, não existe mais o lugar. Outro dia passei lá, tudo tinha mudado. O restaurante do irmão Cláudio da freguesia do Ó ficava na Galeria 7 de Abril, no centro de São Paulo. Era o nosso quartel-general. O Cabo Borges almoçava lá. O Hamilton da Pedreira, que hoje é cooperador de jovens do Gleba. O do Darcy do Salzeda, que já era cooperador. Os irmãos de Osasco, tantos amigos. O Tecão, quando vinha de Assis. O Devilso, diácono do Granja Viana. O Luiz do Santa Terezinha em Pirituba já passou por lá, era o nosso quartel-general. Esquecíamos que era um restaurante, as mesas vizinhas tinham que se conformar em ouvir as maravilhas. Quantos amigos fizemos, como era contagiante, quantas viagens foram combinadas ali, quantos cultos. O Silas, que morreu no acidente de avião, passava por lá, o Serginho, o Abner, tanto quanto amamos, mas nem sabemos ou lembramos o nome, mas eram cúmplices da mesma alegria e na mesma comunhão, sem contar também que a comida era boa, era de qualidade. E o Valtinho de Paraguaçu, da Comum do Djalma, cooperador de jovens, era um moço que antes de Deus chamar, ele era travesti, se vestia como mulher, tomava hormônio feminino. Os pais dele eram crentes e um dia o Walter estava na avenida fazendo ponto, como se dizem, ouviu uma voz dizendo: